Pois bem, nosso trabalho que nós vai tratar a respeito do penhor, que está exemplificado nos artigos 1431 ao 1472 do nosso Código Civil. Aqui está todo o panorama, todo o nosso sumário a respeito dos slides, né, da nossa apresentação. E vamos começar. O penhor foi, historicamente, segundo o direito real de garantia, adotado pelo direito romano. Os devedores eles entregavam ao credor os objetos que eles queriam que fossem empenhados para futuramente eles pegarem de volta quando eles tivessem pago a dívida. Até hoje o penhor funciona assim. Seu mecanismo é bastante simples, gerando, consequentemente, o direito de garantia, cujo titular é o credor. Os conceitos principais do penhor é um direito real de garantia, que vincula o bem empenhado ao adimplemento da obrigação. Em regra, tem que ser bens móveis, em regra, e bem passíveis de alienação. Não é admitido penhor de coisa futura e o penhor pode ser contratado por instrumento público ou instrumento particular, contudo, deverá ser registrado. Basicamente, aprofundando um pouco nessa noção, o que seria o penhor, tratando juridicamente falando? Ele seria um direito real de garantia. Ele é uma das espécies dos direitos reais de garantia. O que seria o direito? O que seria exatamente? É um direito real sobre a coisa alheia. Que garante o bem, que garante o direito do caso do credor sobre aquela coisa alheia. Ele, a partir do momento que algo é dado em penhor, ele cria uma relação de vínculo, de domínio com aquela coisa por meio desse direito. Aí eu trouxe também uma definição mais clara, que é a de Orlando Gomes, né, da doutrina. E ele fala: direito real de garantia é o que confere a pretensão de obter o pagamento da dívida com o valor de bem aplicado exclusivamente à sua satisfação. Sua função é garantir o credor o recebimento da dívida por estar vinculado determinado bem ao seu pagamento. Basicamente exemplificou toda essa relação, né? E também tem a definição do artigo 1431, do nosso Código Civil, que ela diz o seguinte: constitui-se penhor pela transferência efetiva da posse em garantia do débito ao credor ou a quem o represente. Faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel suscetível à alienação. Então, assim, é só para ilustrar mais ou menos os conceitos antes da gente adiantar. Pode passar. Sobre o registro do penhor. O instrumento de penhor deverá ser levado a registro por qualquer um dos contratantes. O registro do penhor comum será registrado no cartório de títulos e documentos. E vale lembrar que o registro do penhor ele é um requisito, no caso, de validade. Então, inclusive, o que a lei, o Código Civil, ele prevê, ele define como hipótese de anulabilidade em caso de não registro do penhor. E o que seria mais ou menos? Ele seria um ato jurídico formal, uma exigência que exige a forma escrita, sob pena de nulidade. E ele é disciplinado no artigo 1442 do Código Civil. E tem mais um detalhe. O registro ele é um elemento essencial para que haja eficácia erga omnes nessa relação. Porque até o momento, se não houver o registro, a relação é tida como uma relação contratual, não como uma relação de direito real. E eu trouxe também a jurisprudência do STJ para ilustrar para fundamentar o que nós estamos falando aqui. Ela fala o seguinte, que sem o preenchimento do requisito, o negócio jurídico assume feição contratual com efeito inter partes apenas. Aí trouxe um pedaço do julgado, né, que diz assim: tratando-se de veículos automotores dado em veículo em penhor cedular, para a eficácia de garantia em relação à terceira, é necessário o seu registro no cartório de registro de títulos e documentos ou na repartição competente para expedir licença ou registrá-lo. Ou seja, isso aqui é um julgado falando a respeito da obrigação, da necessidade de você registrar o penhor, para ilustrar assim, compor o que estamos apresentando a
respeito desse ponto. Dentro do penhor existe o credor e o devedor pignoratício. O credor pignoratício é o que recebe o posse do bem empenhado, e o devedor pignoratício pode ser tanto o sujeito passivo da obrigação principal como o terceiro que oferece ônus reais. Vou falar um pouco sobre os direitos do credor pignoratício. É direito dele ter a posse da coisa empenhada, a retenção da coisa até que sejam indenizadas as despesas justificadas, desde que não originadas por sua culpa, o ressarcimento por vício de coisa empenhada, a promoção da execução judicial ou venda amigável, previsão expressa, tem uma cláusula comissória vedada, apropriar-se dos frutos da coisa empenhada com o abatimento da dívida, a promoção da venda antecipada da coisa desde que o fundado receio que a coisa empenhada se deteriore ou se perca, não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada antes de ser integralmente pago. E deveres do credor pignoratício. Ter a custódia da coisa, o ressarcimento dos danos ocasionados ao bem empenhado por sua culpa, pode compensar na dívida, defesa da posse, autotutela e ação possessória, bem como comunicar ao devedor ameaça, expulho ou turbação, imputar valor dos frutos que se apropriar para abatimento da dívida, restituir a coisa empenhada uma vez que adimplida a obrigação principal, promovida a execução judicial ou a venda amigável, deve entregar o quanto que sobrou após o pagamento da dívida ao devedor. Basicamente, esse rol ele ilustra todos os direitos e deveres do credor pignoratício, que é, no caso, quem contrai o penhor, nesse caso. Esse rol está todo elencado entre os artigos 1441 e 1472, né? Ele está dos artigos do Código Civil, então ele está todo na lei. Aqui nós estamos trazendo para vocês para transmitir mais mesmo para vocês o rol. Pode passar. Então, nós temos agora também as modalidades de penhor. Assim, eu estava buscando na doutrina, esse rol, diferentemente do rol dos direitos reais, ele é um rol exemplificativo, ele não é um rol taxativo, né? Então, assim, pode acontecer com as mudanças que ocorrem na sociedade, na legislação, de serem inseridos novas modalidades de penhores, né? Mas até o momento o que a lei trata são desses aqui. Temos o penhor rural, ele se subdivide entre agrícola e pecuário, industrial e mercantil. Às vezes a doutrina eles até confundem um com o outro em alguns momentos. Os de direito de títulos de crédito e de veículos. E, enfim, para sintetizar, que a grande peculiaridade dessas espécies de penhor é que o próprio devedor terá posse direta sobre os bens dados em garantia. Ou seja, muitas das vezes o penhor ele pode ser o penhor convencional comum e o penhor convencional especial. No caso, o que diferencia um do outro seria a posse do bem. Ou seja, em um deles, o bem ele fica, por mais que esteja penhorado, ele ainda fica sob a posse do devedor, garantindo ao credor a posse indireta. E temos o penhor, aí falando a respeito do penhor rural, tratando também novamente do rol, né? Que ele, no caso, ele é disciplinado pela Lei 492 de 1967, e vai falar o seguinte, né? Que as colheitas pendentes ou em via de formação que resultem de prévia cultura, quer de produção espontânea do solo, os frutos armazenados em serão beneficiados e acondicionados para a venda, a madeira das matas preparadas para corte em toras ou já serrados e lavrados, máquinas ou instrumentos agrícolas, e não pode exceder a 2 anos e poderá ser prorrogado por mais 2 anos. Se frustrada, a garantia passa para a próxima safra. Então, ele exemplifica no penhor agrícola o que pode ser penhorado ou não. E ele regula também o prazo.
que pode se constituir o penhor e a sua prorrogação. E tem o penhor pecuário, né, também, que está tratado na mesma lei. Podem ser objeto de penhor pecuário os animais que se criam sendo para a indústria pastoril, agrícola, de latim, qualquer de suas modalidades. Não pode o devedor vender qualquer animal empenhado sem o prévio consentimento escrito do credor, a individualização do animal, e não poderá exceder o limite de 3 anos e poderá ser prorrogado por igual período. A individualização do animal, se um animal morrer, ele terá que ser substituído. E o penhor industrial e mercantil, né? No caso, ele trata do que também pode ser objeto de penhor ou não, né? No caso, as máquinas, os aparelhos, materiais, instrumentos instalados e em funcionamento com acessórios sem eles. Animais utilizados na indústria, sal e bens destinados à exploração de salinas, produtos de suinocultura, animais destinados à industrialização de carne e derivados, matéria-prima e produtos industrializados, constituir-se penhor industrial ou mercantil mediante instrumento público particular registrado no cartório de registro da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas. Novamente, a necessidade de registro, né? O devedor não pode, sem o consentimento por escrito do credor, alterar as coisas empenhadas ou mudar a situação nem delas dispor. O devedor que anuindo o credor alienar as coisas empenhadas deverá repor outros bens de mesma natureza, ou ficarão subrogados no penhor. E tem o credor o direito de verificar o estado das coisas empenhadas e pensionar as onde se acharem, por si ou por pessoa que credenciar. E para finalizar, falar mais a respeito da extinção do penhor. A extinção do penhor se dá pelas seguintes maneiras: quando se extingue a obrigação. Nesse caso, da extinção da obrigação, vale mencionar que não é só a obrigação, não é uma obrigação acessória, seria a obrigação principal da situação, da relação. Então, ou seja, se por algum motivo a dívida, por exemplo, prescreveu ou ela não existe mais, está extinto o penhor. Mas, porém, se as outras obrigações que derivam dessa relação principal, elas se extinguirem e a obrigação principal continuar mantida, o penhor não se extingue. Ele se mantém, ele faz o abatimento do valor para até ser satisfeita a dívida, né? Então, no caso, e o que seria o inciso 2? Parece ser na coisa. Eu fui buscar na doutrina e eles falaram, e lá dizia que a respeito elencaram uma hipótese, né? Que é o desaparecimento da coisa. E exemplificaram com a situação que você pode deixar uma joia penhorada no banco, a respeito para contrair um empréstimo e deixar por penhor uma joia. E eles exemplificam o caso que a coisa desaparece, é roubada ou alguma coisa. Aí, nesse caso, a lei também prevê que desaparecendo o bem, é satisfeita a dívida e o banco tem o dever de indenizar. Então, assim, porque de toda forma o penhor extinguiu, mas a obrigação continua, né? Com a renúncia do credor. A renúncia do credor, ela pode ser expressa ou presumida. A renúncia expressa é quando o próprio credor, claramente, por meio de instrumento público, o testamento, ele fala assim, ele se desfaz daquilo ali, ele remiu, ele perdoa aquilo ali, ele esqueceu daquilo ali. A presumida, ela já é tratada por lei, ela já é exemplificada por lei. Ela seria uma renúncia que, no caso, ela fala do comportamento do credor e ela está exemplificada no artigo 1436, no parágrafo 1º. Inciso 4º. Confundindo-se na mesma pessoa as qualidades do credor e de dono da coisa. Novamente, tive que recorrer à doutrina para exemplificar e buscar situações para ilustrar. E uma das situações que ilustram é o caso de que o credor é pai do devedor, ou seja, o devedor é o único herdeiro, morre o credor e o devedor
e o credor, nesse caso, eles passam a ser a mesma pessoa, né? É o que se chama de confusão, da confusão, no caso, entre uma pessoa e outra. E vale ressaltar que a confusão, nesse caso, ela não é obrigacional e não real. Ela pode se dar por respeito de toda a dívida, a doutrina classifica como uma confusão total, ou só de parte dela. E, por fim, fala das três últimas hipóteses, né? Da adjudicação por judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada feita pelo credor por ele autorizada. A apropriação, no caso da adjudicação judicial, é quando o próprio credor decide, vou dar uma palavra melhor, se apropriar da coisa por meio de uma ação de execução. Ou seja, ele tem um direito ao penhor, mas ainda não tem a propriedade. Então ele decide se apropriar daquilo, se apropriar em razão da dívida, no exemplo, no caso, e por meio da ação judicial. Então, como a gente até tratou, a maioria, eu acho, estudou em direito civil, das execuções, direito civil 3 que nós estamos estudando esse semestre, que no caso a adjudicação seria mais exatamente isso, é quando a pessoa opta pelo bem ao invés do valor da dívida. A remissão é bem simples, a remissão é o perdão, ele esqueceu a dívida, e a venda da coisa. A venda da coisa é quando o credor ele vende a coisa para satisfazer a dívida, porém, contudo, é regrado, ou seja, ele não pode vender a coisa por um valor maior sem ter que fazer a devida devolução, a devida restituição do montante que exceder ao devedor. E é basicamente isso. Aqui estão nossas referências bibliográficas, a gente buscou o Código Civil e baseamos a apresentação na doutrina do Flávio Tartucci. E é isso.